Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venha sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Divina vontade, reina na minha vontade. Então, continuando no capítulo 22. 6 de fevereiro de 1908. Sinais para saber se a alma está em graça. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, para saber se a alma está na minha graça, o sinal é que quando se comunica a minha graça, a alma se encontra pronta para seguir o que a graça quer, de modo que a graça que estava antes no interior e a que se comunica depois se dão a mão reciprocamente e, unidas com a vontade da alma, se colocam em atitude de agir. Mas, se não encontra pronta e disposta, há muito que duvidar. A graça é simbolizada pela corrente elétrica que acende apenas aquelas coisas em que se fizeram os preparativos para receber a corrente elétrica. Mas onde não há esses preparativos, ou então se rompeu algum fio, ou consumido, apesar de estar a corrente, a luz não pode se comunicar e desapareceu. No capítulo 23. A vida é um peso que será mudado em um tesouro. Continuando meu estado habitual, estava a pensar no peso enorme que o bendito Jesus sentiu ao levar a cruz e dizia entre mim: Senhor, também a vida é um peso, mas que peso, especialmente pela distância de ti, meu bem supremo. Enquanto eu estava nisso, ele veio e me disse: minha filha, é verdade que a vida é um peso, mas quando esse peso é levado junto comigo, no final da vida, vê-se que este peso pode ser descarregado em mim. E você vai encontrar este peso trocado em tesouro, onde você vai encontrar joias, pedras preciosas, brilhantes e todas as riquezas que te farão felizes para sempre, que te farão feliz para sempre. No capítulo 24, 9 de fevereiro de 1908. O modo em que a alma deve estar com Jesus, a necessidade de amor de Jesus. Tendo recebido a comunhão, estava dizendo: Senhor, tenha-me sempre estreitada contigo, porque sou muito pequena. E se não me tem estreitada, sendo pequena, posso me extraviar. E ele: Quero ensinar-te o modo como deves estar comigo. Primeiro deves entrar dentro de mim e transformar-te em mim.
e tomar o que encontrares em mim. Segundo, quando te encheres de mim, sai e age logo junto comigo, como se eu e tu fôssemos uma só coisa, de modo que se me movo eu, move-te tu. Se penso, pensa tu, na mesma coisa pensada por mim. Em suma, qualquer coisa que faça, eu a farás tu. Terceiro, com isto que temos trabalhado juntos, afasta-te por um instante de mim e vê no meio das criaturas, dando a todos e a cada um em tudo o que temos trabalhado juntos. Isto é dado a cada um a minha vida divina, retornando rapidamente em mim para me dar em nome de todos toda aquela glória que deveriam me dar, rogando, desculpando-as, reparando, amando. Ah, sim, ama-me por todos, salva-me de amor. Em mim não há paixões, mas se pudesse ter alguma paixão, somente a única paixão seria o amor. Mas o amor em mim é mais do que paixão, é a minha vida. E se as paixões podem ser destruídas, a vida não. Veja, em que necessidade de ser amado me encontro? Por isso, me ame, me ame. No capítulo 25, 12 de fevereiro de 1908. Faz mais a alma animada em um dia do que a tímida em um ano. Encontrando-me no meu habitual estado, assim que veio bendito Jesus me disse: minha filha, a timidez reprime a graça e trava a alma. Uma alma tímida jamais será boa para realizar coisas grandes, nem para Deus, nem para o próximo, nem para si mesma. Uma alma tímida é como se tivesse amarradas as pernas, e não podendo caminhar livremente, tem os olhos postos sempre em si e no esforço que realiza para caminhar. A timidez faz ter olhos voltados sempre para o baixo, jamais para o alto. A força para agir não a tomada de Deus, mas de si mesma, e portanto, em vez de fortificar-se, se enfraquece. A graça se semeia, lhe sucede como a esse pobre agricultor que, tendo semeado e trabalhado o seu campinho, pouco ou nada recolhe. Em troca, uma alma animosa faz mais em um dia do que a tímida em um ano. No capítulo 26, 16 de fevereiro de 1908. Como o sinal mais certo de que amamos o Senhor é a cruz. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando, porque só a cruz nos faz conhecer se verdadeiramente amamos o Senhor, sendo que há tantas outras coisas como as virtudes, a oração, os sacramentos, que nos poderiam fazer conhecer se amamos o Senhor. Enquanto pensava assim, bendito Jesus veio e me disse: minha filha, é exatamente assim. Só a cruz é a que faz conhecer se verdadeiramente se ama o Senhor. Mas a cruz levada com paciência e resignação, porque onde há paciência e resignação nas cruzes, há a vida divina. Sendo a natureza tão relutante ao sofrer, se há paciência, não pode ser coisa natural, senão divina. E a alma não ama mais só com o seu amor ao Senhor, senão unida com o amor da vida divina. Então, que dúvida pode ter se ama ou não, se chega a amá-lo com seu mesmo amor?
Enquanto que nas outras coisas, e também nos mesmos sacramentos, pode haver quem ama, quem contém em si esta vida divina, mas não pode dar a certeza que dá a cruz. Pode ser ou não pode ser. E isso por falta de disposições. Se pode fazer muito bem a confissão, mas se faltam as disposições, não pode certamente dizer que ama o que recebeu em si esta vida divina. Outro recebe a comunhão, certamente recebe em si a vida divina, mas pode dizer que essa vida permanece nele somente, se tinha as verdadeiras disposições, porque se vê que alguns recebem a comunhão, confessam-se, e diante das ocasiões e circunstâncias, não se vê neles a paciência da vida divina. E se falta a paciência, falta o amor, porque o amor só se conhece com o sacrifício. Eis as dúvidas. Enquanto que a paciência, a resignação, são os frutos que só produz a graça e o amor. No capítulo 27, 9 de março de 1908. As vidas de todos palpitavam no coração de Jesus. Continuando meu habitual estado, assim que chegou o bendito Jesus, parecia que se aproximava de mim e me fazia ouvir os batimentos de seu coração. Os ouvia muito forte, e em seu batimento palpitavam muitos outros pequenos batimentos, e ele me disse: minha filha, neste estado encontrava-se o meu coração no momento da minha paixão. Em meu coração palpitava todas as vidas humanas, que com seus pecados estavam todas em atitude de me dar a morte. Em meu coração, apesar de sua ingratidão, levado pela violência de amor, restituía a todos a vida. Por isso palpitava tão forte. E no meu batimento cardíaco, todas as batidas humanas, fazendo-os ressurgir em batidas de graça, de amor e de delícias divinas, e desapareceu. Depois disto, tendo passado um dia de muitas visitas, sentia-me cansada e em meu interior lamentava-me com Nosso Senhor, dizendo: afasta de mim as criaturas, sinto-me muito oprimida, não sei o que encontram ou querem de mim. Tem piedade da violência que faço continuamente para me entreter contigo, em meu interior e com as criaturas no interior. Nesse momento veio a rainha mãe e me disse, levantando sua mão direita e apontando para o meu interior, no qual parecia que estava o amável Jesus: filha amada minha, não te oprimas. As criaturas correm para onde está o tesouro. E como em ti está o tesouro dos sofrimentos, onde está encerrado meu doce filho, por isso vem a ti. Mas tu, enquanto lidas com eles, não te distraias do teu tesouro, fazendo amar a cada um o tesouro que em ti contém. Qual é a cruz? Qual é a cruz de meu filho? Assim os demais irão enriquecidos. No capítulo 28, 13 de março de 1908. O calor da união com Jesus dissipa da alma o frio das inclinações humanas. Estando no meu estado habitual, veio um demônio que fazia coisas estranhas. Assim que ele desapareceu, não pensei mais nele.
tanto em esquecer suas estranhezas, cuidando apenas do meu único e supremo bem. Mas depois veio-me o pensamento: como sou má, insípida, nada me causa impressão. E o bendito Jesus me disse: minha filha, há certas regiões nas quais as plantas não estão sujeitas aos frios, às geadas, às nevadas, e por isso não são despojadas de suas folhas, de suas flores e de seus frutos. E se tem épocas de repouso, é por breve tempo, porque quando se colhem os frutos, leva-se pouco tempo para fazer crescer outros frutos, porque o calor as fecunda admiravelmente e não estão sujeitas a longos períodos de inatividade, como o estão as plantas nas regiões frias, porque as pobres plantas, pelas geadas e as nevadas a que estão sujeitas por longos meses, são obrigadas a dar por breve tempo pouquíssimos frutos, quase cansando a paciência do agricultor que os deve recolher. Assim são as almas que chegaram à união comigo. O calor de minha união dissipa nelas o frio das inclinações humanas, que como o frio para as plantas as torna estéreis e despojadas de folhas e de frutos divinos. As geadas das paixões, as nevadas das perturbações, impedem na alma os frutos da graça. Estando a alma à sombra de minha união, nada lhe faz impressão, nada entra em seu interior que perturbe nossa união e nosso repouso. Toda sua vida gira em torno de meu centro. Assim que suas inclinações, suas paixões são para Deus. E se alguma vez se faz uma breve pausa, não é outra coisa que um simples ocultamento meu, para dar-lhe depois uma surpresa de maiores alegrias, e assim poder saborear nela frutos mais refinados de paciência e de heroísmo que exerceu durante o meu ocultamento. O oposto acontece com as almas imperfeitas. Parecem as plantas nascidas nas regiões frias. Estão sujeitas a todas as impressões. Assim que sua vida vive mais de impressões do que de razões e de virtudes. As inclinações, as paixões, as tentações, as perturbações e todos os eventos da vida são tantos frios, gelados, nevados, granizados, que impedem o desenvolvimento de minha união com elas. E quando parece que fizeram uma bela floração, basta um novo acontecimento, uma coisa que lhes faça impressão, para fazer que se murche esta bela floração e fazê-la cair por terra, assim que se encontram sempre no princípio, e pouquíssimos frutos produzem, e quase cansam minha paciência em cultivá-las. No capítulo 29, 15 de março de 1908. As almas, quando estão cheias de Deus, as tempestades não têm força para agitá-las. Esta manhã sentia mais do que nunca oprimida pela privação do meu sumo e único bem, mas ao mesmo tempo aprazível, sem aquelas ânsias que me faziam girar céu e terra, e que só me detinha quando o encontrava. E dizia entre mim: que mudança! Sinto-me paralisada pela dor da tua ausência, porém não choro. Sinto-me uma paz profunda que toda me investe.
nenhum fôlego em contrário entra em mim. Nesse momento, Jesus veio e me disse: Minha filha, não te queiras afligir. Deves saber que quando há uma forte tempestade no mar, onde as águas são profundas, a tempestade não é mais que superficialidade. A profundidade do mar está na mais perfeita calma. As águas permanecem tranquilas e os peixes, quando advertem a tempestade, para estarem mais seguros, vão refugiar-se onde as águas são mais profundas. Assim que toda a tempestade se descarrega, onde o mar contém pouquíssima água, porque como as águas são poucas, a tempestade tem a força para agitá-las desde a superfície até o fundo e transportá-las a outros pontos do mar. Assim acontece às almas quando estão todas cheias de Deus, até a borda, até derramar-se fora. As tempestades não têm a força para agitá-las no mínimo, porque contra Deus não há força que valha. No máximo as sentirão superficialmente, mas assim que percebem a tempestade, põem em ordem as virtudes e se refugiam no mais profundo de Deus. Assim que exteriormente parece que há tempestade, mas tudo é falso. Porque então, quando a alma goza de mais paz e repousa tranquila no seio de Deus, como os peixes no seio do mar. O oposto para as almas vazias de Deus, ou que contêm algum pouco de Deus. As tempestades agitam-nas todas. Assim que se tem algo de Deus, o diminuem. Não se necessitam fortes tempestades para agitá-las. Basta um vento leve para fazer fugir delas as virtudes. Aliás, as mesmas coisas santas que para as almas cheias de Deus formam um alimento excelente e tomam dele até saciar-se, para as outras se convertem em tempestades, são sacudidas por todos os ventos, por toda parte. Jamais é bonança para elas, porque a razão exige que onde está todo Deus, a herança da paz está distante delas. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.